Olá, esse é o programa Vale Saber, um programa da Faculdade NH em parceria com a Vale TV. Um programa com o objetivo de trazer para a comunidade tudo o que a Faculdade NH vem estudando em conhecimentos, também aquilo que a gente pode trazer em termos de serviços para a comunidade. Hoje a gente tem uma temática muito interessante, que é a temática do amor. Então eu estou com dois convidados bem especiais. Eles mesmos vão se apresentar, falar um pouquinho sobre eles e dizer então para nós por que eles estão aqui para falar de amor em tempos líquidos. Marcelo, o que é filosofia? Tu vai te apresentar, mas eu já vou te perguntando o que a filosofia nos fala sobre o amor e que história é essa de tempos líquidos que a gente fica lendo por aí em todos os lugares? Bem, boa noite. Boa noite, Juliana, Giane. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos em casa. Eu sou o professor Marcelo Vier, sou professor há 24 anos na INH e trabalho nesse tempo com a educação básica, ensino fundamental, de 5º a 9º ano, com ensino médio e também na faculdade INH, nos cursos de psicologia e administração. Sou formado em filosofia e hoje curso o mestrado em educação na Unicinos. Bem, a Juliana me traz uma pergunta de início assim bastante desafiadora, né? Em primeiro lugar, o sentido do amor para a filosofia. Desde a Grécia Antiga, nós podemos falar de 3 sentidos. Tá? Em primeiro lugar, o amor físico, eros, tá? Talvez uma forma de amor que a gente lembre muito costumeiramente, né? Também o amor como ágape, como caridade, né? Que foi a forma como mais se puxa a partir do cristianismo, né? E em terceiro lugar, aquele que seria propriamente a filosofia, que é o amor à sabedoria, a filia, né? Então são essas 3 formas de amor que, desde a origem da filosofia, mais nós podemos encontrar. E, ao mesmo tempo, a gente pensar essa questão dos tempos líquidos, né? O que seriam isso e como é que o amor está aí? Esse termo, ele vem de um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, e ele faz uma relação onde ele pensa a modernidade que nós tivemos, a época anterior, que ele chama de modernidade sólida, né? Onde as estruturas da sociedade eram muito fortes. Então, se nós pensarmos o amor era pensado para toda a vida, né? O casamento era pensado para toda a vida, né? Isso é uma estrutura básica da modernidade, né? Séculos XVIII, XIX, mesmo o século XX. E quando ele pensa a nossa época, ele vai dizer, será que estamos numa nova era? E ele diz que, de certa forma, não, porque nós não superamos as grandes instituições da modernidade. Então ele prefere falar em contraposição a uma modernidade sólida, de uma modernidade líquida. Uhum. E aí entra o amor, né? Que no caso eu poderia pegar, para a gente fazer uma comparação, porque ele estabelece essa relação com várias coisas, né? O consumo líquido, a vida líquida. Me parece que é muito interessante pensar o amor sobre a questão do público e privado. Então, se nós fizermos uma comparação da nossa sociedade com as paredes de vidro, né? Nossas lojas, né? Elas são transparentes. Então, é como se nós pudéssemos ver e ser vistos. Então, o que isso traz na questão do amor? Os nossos relacionamentos, eles estão cada vez mais transparentes. Quer dizer, aquilo que antes era privado, hoje facilmente, não só por redes sociais, mas por todos os contextos que nós temos socialmente, a nossa própria relação amorosa, por exemplo, ela é muito transparente. Então, aquilo que antes era de cunho apenas privado, hoje cada vez mais é também de cunho público. Então, nós manifestamos nosso amor cada vez mais de forma transparente e isso tem provocado uma liquidez. Né? Por exemplo, relações menos duradouras, menos fortalecidas. Talvez seja por aí que eu começaria um pouco.
E é por aí, Marcelo, que a Giane também vai dar continuidade, né? Falar um pouquinho sobre ti, né, Giane, o que te traz aqui para falar sobre o amor, mas eu também quero te perguntar, assim, nesse tempo, então, de uma vida líquida, como o Marcelo nos trouxe, como que a gente pensa em relações amorosas nesse tempo? Então, boa noite a todos, boa noite, Juliana, boa noite, professor Marcelo. Eu sou a Giane, sou psicóloga, tenho pós-doutorado em psicologia, venho estudando, então, né, nas nossas linhas de pesquisa, os relacionamentos amorosos na adolescência, mais sobretudo as situações de violência, na verdade, nesses relacionamentos amorosos. E, de certa forma, né, a gente vem agora estudando um pouco sobre alguns fenômenos, por exemplo, de violência também no contexto digital, né, que envolve, por exemplo, né, o cyber dating violence, que a gente fala, né, que muitas vezes os adolescentes se envolvem em situações de chantagem, de ameaças, de invadir, né, o perfil da outra pessoa, né, nesses contextos digitais. Mas a minha ideia, né, de trabalhar aqui um pouco na nossa conversa aqui hoje à noite, é também trazer um link nas relações amorosas no contexto adulto, né, das relações amorosas adultas, né, e porque a gente entende que o ser humano, né, de forma inata, ele nasceu para se relacionar, ele é um ser social. Então, as relações de apego, as relações que a gente tem muitas vezes com as nossas primeiras figuras de cuidado lá na nossa infância, elas têm um papel muito importante no modelo de funcionamento interno, que a gente chama, de como eu também vou me relacionar com o outro. E isso pode, então, né, transpor lá da minha infância para as minhas escolhas amorosas ou na adolescência, mas também, sobretudo, na vida adulta. Então, muitas vezes as nossas escolhas amorosas, a nossa escolha do cônjuge, que a gente fala na psicologia, ela não é assim tão por acaso, né? E, então, a gente, né, na psicologia, a gente busca compreender justamente que fenômenos emocionais são esses. E dentro da psicologia, a gente também vem estudando alguns modelos do amor, como é que a gente entende amor nessa parte das relações amorosas, né? Então, tem um modelo que se chama, que é o modelo tridimensional, vamos poder pensar assim, do amor, que vai entender que o amor não é uma emoção ou um conceito único, esse amor, né, das relações conjugais. O amor, na verdade, ele precisa incluir 3 componentes importantes, né? Né, é a intimidade. Então, o componente amor passa, né, nas relações amorosas pelo contexto de eu conseguir estabelecer um vínculo de intimidade com essa outra pessoa, querer dividir, né, eu me abrir para o outro e, ao mesmo tempo, eu deixar que esse outro me invada, né, a minha intimidade, então estar aberto, né, e dividir essa intimidade com o outro, é o primeiro componente, a intimidade. O segundo componente é a paixão, né, que também tem o desejo, a questão da sexualidade. E o terceiro aspecto é o compromisso. Então, muitas vezes os relacionamentos, né, amorosos, por exemplo, daqueles casais maduros, vamos poder dizer assim, onde talvez a paixão já não está mais tão presente, né? Esse amor se mantém, porque esse terceiro componente, que é o componente do compromisso com o outro, ele é muito forte, que faz o elo, que faz a vinculação, né? Então, essa é uma parte que a gente poderia estar abordando para compreender o amor nas relações amorosas. E também depois a gente pode, né, puxar o nosso gancho para a gente poder entender que para eu ter uma relação amorosa, que seria o quê? Uma base segura, porque as relações amorosas na vida adulta, elas são reflexos daquela base de apego seguro lá na minha infância. Então, a gente precisa compreender um pouco, né, como é que isso se deu lá na nossa infância, com os nossos primeiros modelos. Porque a gente vai falar que a gente, na infância, nós temos algumas necessidades emocionais básicas, de afeto, de cuidado, de atenção. E se a gente não teve isso, né, atendido na nossa infância, muito provavelmente algumas feridas emocionais, vamos dizer assim, né, algumas faltas, ficam ali, né, ou de forma não tão consciente, às vezes, né, que fica mais arraigado lá, de forma mais interna dentro da gente. E muitas vezes a gente vai escolher um parceiro, né, um cônjuge lá na vida adulta, muitas vezes buscando atender aquelas necessidades emocionais que não foram de forma satisfeitas, né, pelas figuras de cuidado, né, lá na nossa primeira infância atendidos.
E aí, por que dá tantos conflitos às vezes, né? Porque a gente espera que esse cônjuge vá atender aquelas nossas necessidades, mas aí nós temos que tentar entender a dinâmica, né, desse casal. Olha quanta coisa. E Marcelo, para a gente estar, e tenho certeza que a Diane vai concordar comigo, numa relação amorosa, a gente precisa também conhecer a gente, né? Conhecer a si mesmo. E o que a filosofia nos diz sobre isso? Pois é, sabe, Juliana, que a Diane usou uma palavra que me permite puxar um gancho aqui muito interessante a partir da tua pergunta também. Nós sabemos que a filosofia, ela tradicionalmente é lembrada muito como uma coisa racional, né? Então, muitas vezes até estranhamos uma relação com o amor, ou então pensamos numa relação com o amor apenas racionalizada, né? Mas, nesse sentido, se nós pegamos o conceito assim primordial da filosofia, né? Conhece-te a ti mesmo, a partir de Sócrates, lá na Grécia Antiga, é interessante que cada vez mais nos estudos recentes, né, se percebe que tanto nessa época quanto em épocas posteriores, na verdade, a tradução melhor para isso seria cuidado de si. Então, eu penso que aí nós conseguimos nos aproximar muito mais facilmente, porque não se trata, né, mesmo em filósofos tradicionais que nós pensamos, de estabelecer uma relação como se quanto mais eu conheço, mais eu sei, automaticamente, por exemplo, relações mais adequadas eu terei. Mas muito mais do que isso é o cuidado de si, que significa um exercício constante de cuidado consigo mesmo, e a partir desta relação, né, você poder também cuidar do outro. Então, se nós pegamos desde filósofos romanos como Sêneca, chegando a Nietzsche, muito tempo depois, no final do século XIX, né, que vai beber um pouco nessa ideia, estabelece-se uma relação um pouquinho diferente com o tradicional filosofar racional, né, que é a ideia de que, na medida que eu exercito isso constantemente, comigo mesmo, como eu estou, como eu me sinto, né, como eu me aceito, ao fazer isso eu também posso estabelecer uma relação com o outro. Há um filósofo espanhol chamado Fernando Savater, inclusive, que ele publica um livro que poderia nos estranhar muito num primeiro momento, que chama-se Ética. Ele vai falar de uma ética como um egoísmo, tá? E isso poderia soar para a gente muito estranho, né? Mas a ideia, nessa teoria, resgatando essa questão, é que apenas quando você é capaz de amar a si mesmo, você se torna também capaz de amar ao outro, né? Então não é uma relação de egoísmo no sentido que nós usamos tradicionalmente ou atualmente para o egoísmo. Então, penso que um ponto importante nisso é esse cuidado de si, para que eu tenha a possibilidade também do cuidado com o outro. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, Marcelo, a gente vai falar um pouquinho sobre, pensando aí tudo isso do amor, né, do quanto as relações da infância impactam, do quanto as minhas escolhas podem, na minha vida presente, ser ainda fruto lá da nossa infância. A gente vai pensar um pouquinho, será que o amor pode ser uma forma de poder? Então a gente vai deixar essa pergunta para quem está em casa, já pensar durante o intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho. Então, Marcelo, como nós combinamos, o amor é uma forma de poder? Pois é, uma questão complexa. Eu penso que nós podemos entendê-lo como um poder se nós entendermos ele como uma relação de poder.
Né? E aqui eu trago o filósofo que eu mais tenho estudado, Foucault, em que ele vai estabelecer que todas as nossas relações são relações estratégicas. Então nós estabelecemos, por exemplo, jogos nessas relações, que instituem, por exemplo, verdades, né? E mesmo jogos de poder, onde eu aprendo estrategicamente a conviver com os outros. Então, recentemente, um amigo ainda dizia, olha, quando chega a certas épocas do ano, mais para o final do ano, eu sei que eu preciso me relacionar com a minha esposa de uma maneira diferente, porque o trabalho dela é extremamente estressante. E eu disse para ele, olha, interessante, eu estudo isso porque me parece que tu me dá um exemplo de uma relação estratégica. Quer dizer, é uma forma de estabelecer essa relação, de constituir, por exemplo, uma forma de agir que ela não é igual com todas as pessoas. Então, nesse sentido, a amizade, né? A relação entre um chefe e um empregado, a relação entre dois colegas em uma empresa, e, portanto, também o amor, ele pode ser uma relação de poder. Então, não pensar o amor aqui como uma posse, como um poder no sentido de posse, mas como uma relação estratégica que eu estabeleço de convivência com uma pessoa. Então, por exemplo, nós sabemos como nos direcionarmos, né? Dependendo da pessoa com quem eu estou falando. Então, a forma de me relacionar, por exemplo, com meus pais é uma, né? Com meus amigos é outra, com a pessoa que eu amo é outra. Então, a forma de dizer, né, é outra. Isso são relações estratégicas, e Foucault dizia que são jogos de poder, são jogos de verdade, são relações estratégicas que eu vou estabelecendo. E nesses jogos de poder, né, Giane, que a filosofia fala, a gente pode dizer que existe um amor patológico? O que a gente pode falar? O que a psicologia nos diz sobre isso? Sim, nós temos um conceito, né, do amor patológico, principalmente associado nas situações, então, de relacionamentos abusivos. Né, os relacionamentos, esses caracterizados por a presença de algum tipo de violência, seja ele a violência psicológica, verbal, que geralmente é a mais comum, né, observada nos casais, ou sobretudo na adolescência, que é a área que eu mais pesquiso, né, na violência no namoro. Então, os xingamentos, as humilhações, né, que vão fazendo muitas vezes a pessoa entrar numa depressão, né, desenvolver aí um quadro, às vezes, de baixíssima autoestima, ficar cada vez até mais preso naquela relação, justamente porque a depressão já está ali presente, a pessoa então não consegue buscar, às vezes, né, saída de como sair daquele relacionamento abusivo. Temos também, né, situações de violência física, violência sexual, né, ou vários outros tipos de violência. E entre os jovens, então, né, a gente tem outros conceitos, né, por exemplo, a gente tem o conceito do stalking, que vai falar, né, das questões de assédio, muito associado a situações pós-ruptura de uma relação amorosa. Então, quando há toda uma situação de monitoramento, de assédio, de ameaças, né, no sentido de tentar reatar o relacionamento, ou é um tipo de violência no sentido de se vingar daquela pessoa, por ela ter justamente, né, ter terminado a relação. Nas relações adultas, a gente também estuda dentro da área da terapia dos esquemas, né, que inclusive é uma das abordagens da terapia, né, das terapias cognitivas de terceira onda que a gente fala. E na NH, então, nós temos, né, o nosso curso de especialização em terapias cognitivas, a gente aborda, né, a terapia dos esquemas. A gente vai entender que, para a gente compreender um casal, nós temos que tentar entender quais são os esquemas emocionais que cada cônjuge traz para a díade. E como que esses esquemas de cada um interagem, inclusive nas situações de relacionamentos abusivos. É muito comum a gente identificar um padrão, né? Existem vários padrões, tá, de relacionamentos abusivos, nessa dinâmica, né, do casal ali que envolve situações abusivas. Mas uma dinâmica que é muito comum, né, é muito provavelmente um cônjuge que vem todo com uma história, muitas vezes de desamparo, de abandono, e que desenvolve então determinados tipos de esquemas que a gente fala na terapia da terapia dos esquemas, por isso que tem esse nome. Por exemplo, de subjugação, de passividade, de autossacrifício, né, numa tentativa de que para eu receber amor, parece que eu preciso, né, sempre estar numa posição mais submissa.
E do outro lado, o cônjuge, né, que vai se relacionar, que faz, né, uma díade ali com um funcionamento abusivo, talvez a gente tenha uma outra pessoa que muito provavelmente passou também por situações, às vezes, ou de desamparo, ou situações onde o apego não foi seguro na sua primeira infância, onde lhes faltou também regras e limites, né? E essa pessoa acabou desenvolvendo alguns esquemas, inclusive para se defender de muitas dores lá da sua infância. Ela desenvolve o que a gente chama uma hipercompensação. Então, ela se torna o grandioso, se torna aquela pessoa que é a controladora, que é o abusador muitas vezes. Então, a díade, né? Aqui de um lado eu tenho um esquema de subjugação, ele conversa com essa outra díade, onde está o nosso esquema de grandiosidade. E aí quem de fora pensa assim, né? Como que a pessoa não sai dessa relação abusiva? Porque é difícil, é muito difícil a gente se dar conta de quais são os nossos esquemas que fazem a gente funcionar, interpretar o mundo, interpretar a realidade. E aí, né, a gente precisa o quê, né? O autocuidado. Eu vou fazer um link, então, né, com aquilo que o Marcelo estava trazendo. A questão do cuidado de si também. E aí, muitas vezes, vai ser só em psicoterapia que a gente vai conseguir se perceber que dores são essas, que esquemas que eu tenho, que eu trago para a minha relação. E aí, sim, conseguir aos poucos dar um novo significado, justamente para aquelas experiências todas de vida que eu tive ao longo de uma infância, e aprender que esses esquemas podem ser revistos. Então, se eu aprendi que eu precisava sempre entrar numa posição, né, de autossacrifício, de direcionamento para o outro, para eu ser atendida às minhas necessidades emocionais, eu preciso aprender em psicoterapia, me colocar em primeiro lugar. Então, trabalhar... Só que esse é um trabalho, né, lento. A gente precisa de um tempo aí de psicoterapia para trabalhar com essas pessoas, para elas se darem conta, então, que eu não preciso permanecer nesse tipo de relacionamento, né? Porque a gente não quer nem um relacionamento... a gente não quer um relacionamento abusivo, certo? Mas a gente também quer um relacionamento que é maduro, que as pessoas, né, tenham isso, né? De um poder respeitar a individualidade do outro. A gente conseguir vencer, talvez, o Marcelo também pode nos ajudar a pensar. A gente tem outro conceito que vai falar que, por exemplo, nas situações de violência contra a mulher, a gente tem o ideal ainda do amor romântico, né? E que esse amor ele tem que ser para a vida toda, sobretudo para nós mulheres, né? E aí que a gente precisa trabalhar, vencer a construção, né, individual e social desse conceito do amor romântico, para a gente tentar entrar num conceito que a gente fala que é esse amor mais voltado para as questões de equidade, né, dentro de uma relação amorosa, né? Mas isso a gente precisa de um tempo, muitas vezes, principalmente com as nossas mulheres vítimas de violência. Vou fazer ainda um adendo rapidinho aqui. Agora, né, do dia 16 de novembro, do dia 25 de novembro até 16 de dezembro, a gente tem, né, os 16 dias de luta, né, para o fim, né, da violência contra a mulher no mundo, né, que é uma campanha internacional da ONU. Então, a gente poder sempre ocupar espaços, né, na mídia para ajudar as mulheres, né, a se sentirem mais empoderadas e buscarem também ajuda. Fica aqui o nosso convite, então, para essas mulheres também, né, busquem ajuda, busquem na sua rede de apoio no primeiro momento e depois também os órgãos aí, né, oficiais que podem ajudar, né, na proteção e etc. Marcelo, pensando então nesse gancho da Giane com o amor idealizado, a gente também pode falar um pouquinho do vazio que o amor às vezes nos causa, né? Quando a gente idealiza muito. Então eu vou te passar a bola para te falar para a gente um pouquinho sobre isso. Pois é interessante o gancho, porque concordando muito ali com o que a Giane estava colocando, quando nós idealizamos qualquer coisa, né, é muito fácil isso produzir um vazio existencial. Por quê? Porque na medida em que nós idealizamos, né, mas nós próprios não somos idealizados, ou seja, não somos perfeitos, né, nós constantemente trabalhamos com a ideia de que nós estamos atrás de algo, né, que nós não poderemos alcançar. E isso, por exemplo, num conceito que o filósofo Nietzsche muito salientou, produz um niilismo. Quer dizer, uma ideia tão perfeita, mas tão perfeita, né, que ela por si mesmo causa um vazio, esse vazio existencial. E isso leva facilmente a um sentimento muito grande de culpa e frustração.
Então, eu não consigo mais enxergar que eu idealizei esta questão no amor, aqui no caso que discutimos, e me culpo constantemente, me frustro constantemente pelo fato de que não alcanço. E é curioso isso porque eu não necessito nem que os outros me culpem. Então não se trata nem, né, de que a pessoa que eu amo, com quem eu me relaciono, me culpe. Não há necessidade disso. A questão é que eu idealizo ela e eu me culpo por não atingir aquilo que eu idealizei. Né? Então, eu penso que é uma questão muito difícil de tratar na medida em que, desde quantos milênios a gente pode pensar isso, nós tendemos a idealizar, né, as coisas. Né? Trabalho, amor, né, amizade, a própria vida. E evidentemente, pegando um pouco o gancho da Jeane também, quando ela falou do patológico, né, nós começamos a perceber que esse pathos, né, ele vira para a gente aquilo que me afeta, né, eu passo muitas vezes a ser afetado o tempo inteiro por essa culpa, por essa frustração. Né? Então, me parece que é um problema contemporâneo realmente muito significativo para se pensar. Marcelo, antes a gente conversava um pouquinho e aí eu queria que tu falasse para o pessoal que está nos vendo. Tem filosofia no curso de administração da Faculdade INH. Como é que é esse trabalho? Tem sim, tem sim. Não só filosofia, como também sociologia. Eu penso que há uma preocupação muito grande hoje, e particularmente na INH, de que se pense a administração, a gestão, não mais apenas como algo vinculado à minha empresa, por exemplo, né? Aquilo que eu estou ali gerindo, aquilo que eu estou administrando, mas que eu tenho uma responsabilidade social, né? Eu tenho um cuidado que precisa ser feito em todas as instâncias. Então, por exemplo, na administração, hoje não se fala mais do stakeholder, que era pensar apenas no acionista, no administrador e no lucro que ele obtinha. Hoje existe uma preocupação ética, social muito grande para que a gente fale do stakeholder, ou seja, a minha responsabilidade em todos os âmbitos, né, onde eu trabalho, desde onde eu busco, por exemplo, aquilo com o qual eu trabalho na minha empresa, né, por exemplo, de quem eu compro, né, o produto que eu produzo e as pessoas, por exemplo, que trabalham comigo produzindo esse produto, bem como o posterior, né, para onde isso vai. Então, hoje, ética, filosofia, sociologia são muito presentes também em áreas como administração. Que bacana. Jeane, eu quero que tu finalize a tua conversa com a gente, então, nos dizendo o que nós temos hoje de cursos que tu atua, com inscrições abertas. Quem quiser saber mais sobre o amor, onde pode estudar lá na INH, na Faculdade de INH? Bom, então, vou fazer um convite, então, dos nossos colegas psicólogos ou também, né, os nossos colegas psiquiatras aqui da região. Nós temos em aberto agora, neste momento, né, os nossos cursos, número 1, especialização em terapia cognitivo e comportamental, então, que é um curso, né, de 360 horas, com reconhecimento no MEC, onde a gente vai ter vários módulos, né, sobre a terapia cognitiva, e no final, mais próximo do final do curso, a gente traz as abordagens mais recentes, que são das terapias de terceira onda, onde a gente tem, né, a terapia dos esquemas, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia focada na compaixão. E o curso número 2, que a gente oferta também neste momento, que está com as inscrições abertas, é o curso de formação aí em terapia cognitiva comportamental. Esse é um curso, né, de 120 horas. Ele é no formato digital. Todos, né, os dois cursos, eles têm inscrições então abertas com início, né, ambos os cursos para março de 2022. Que legal. Marcelo, finalizando então, o que tu pode nos indicar de leitura sobre o amor? Bem, Juliana, agradecendo muito o convite, né, honrado de estar aqui discutindo um tema tão importante. Eu indicaria uma leitura que no mundo inteiro hoje tem feito tem tido um grande impacto, que é o livro Sociedade do Cansaço,
de um filósofo sul-coreano, hoje radicado na Alemanha, né, Byung-Han. É um livro que acho que nos ajuda a pensar muito o amor, porque vai falar da sociedade do desempenho, desse excesso de positividade do mundo hoje, não posso estar triste, não posso estar angustiado, né? E o cansaço que isso vem produzindo. Então, com essas dicas de cursos, dicas de leitura, nós nos despedimos com o programa Vale Saber, hoje com a temática Amor em Tempos Líquidos. Nosso próximo programa vai ser sobre diversidade, então aguarde. Boa noite. Boa noite.